Bom dia, irmãos. Queremos iniciar o nosso culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero saudá-los com o lema dessa semana, que se encontra em Isaías, capítulo 25, versículo 9, que diz: naquele dia todos dirão, Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Estamos já caminhando para o final do ano e os textos sempre vão nos lembrando daqui em diante do nosso preparo para a vinda de Cristo. Tema que nós até trabalhamos dias atrás, mas esse versículo nos chama a atenção para isso, para aqueles que guardaram a fé e a esperança em Jesus Cristo e que naquele último dia, poderão dizer: Ele é o nosso Deus. Nós colocamos a nossa esperança nele e ele nos salvou, ele não nos frustrou. E essa deve ser a esperança, a expectativa de todos nós, a fé de todos nós nesses tempos em que nós vivemos também. Que a bênção de Deus esteja sobre todos nós neste culto. Eu convido a orarmos baixando a cabeça. Bondoso Deus e Pai, nós queremos te bendizer e te louvar, porque tu és fiel às tuas promessas, à tua palavra, tu cumpres com aquilo que anunciaste, através dos profetas, dos líderes, dos apóstolos de teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos com a nossa esperança fixa em Ti até o último dia de nossas vidas. Nos perdoe por vacilarmos às vezes, por desanimarmos diante das nossas lutas e inquietações e restaure, Senhor, a nossa fé, a nossa alegria através da Tua palavra na pregação que teremos logo mais. Clamamos pelo Teu Santo Espírito, que Ele anime e fortaleça a todos nós. Por Cristo Jesus. Amém. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Em contrição, então voltei à fonte desse amor. Amor e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Mateus 22, versículo 1 a 14. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou seus servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-os e os mataram.
O rei ficou irado e enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas o rei entrou para ver os convidados e notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olá, você que está aí acompanhando esse encontro com Deus, encontro com a palavra de Deus, queremos nos deter de maneira bem especial numa palavra de Jesus que está no Evangelho de Mateus, o capítulo 22, os versículos 1 a 14. É uma parábola, a parábola das bodas, do casamento do filho do rei. O que eu aprendo, o que nós aprendemos com esse texto, com essa palavra de Jesus, é o que nós queremos ver agora aqui em conjunto. É importante destacar, é importante ter em mente que quando Jesus fala através de parábolas, e ele fez isso muitas vezes, nós temos várias parábolas nos evangelhos. O uso de parábolas por parte de Jesus é um método pedagógico, é um estilo de ensino muito produtivo. Jesus ele parte de experiências conhecidas, de coisas conhecidas, para transmitir coisas desconhecidas, conteúdos desconhecidos que não eram comuns, que não eram do conhecimento das pessoas. E também as pessoas mais humildes, mais simples, não dadas a grandes e profundas reflexões, podiam captar, podiam entender perfeitamente os ensinamentos do Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa parábola, ela logo no início, nos primeiros versículos, do 1 ao 4, ela nos traz ali dois significados. Um é o significado local, o sentido e a aplicação local para a época e também para aquele povo da época, para os judeus de maneira específica. O Evangelho de Mateus ele foi escrito provavelmente entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. E ali já havia acontecido um drama, uma tragédia com os judeus, especialmente em Jerusalém. Jerusalém foi destruída, foi completamente arrasada no ano 70 depois de Cristo pelos soldados romanos. Então foi um cumprimento de uma profecia, né, que está aqui inserida nessa parábola contada por Jesus. Então, a primeira aplicação dessa parábola é para os judeus da época, né, em que ela foi proferida. E o comprovante, né, a maneira de verificação disso é a própria palavra de Deus, especialmente o livro de Atos dos Apóstolos, nos trazem a grande perseguição que os judeus fizeram em relação aos cristãos, que está descrita na parábola de Jesus, né? A perseguição aos servos que foram convidá-los para as bodas, foram maltratados, foram assassinados, e depois o rei, na parábola, envia soldados para vingarem, né, esses crimes, né, esses assassinatos. E isso aconteceu
em 70 depois de Cristo. E uma das perseguições registradas em Atos dos Apóstolos pelos judeus é a perseguição específica ao Estevão, né? Então, um líder cristão foi morto por ordem dos judeus, liderados pelo Paulo, né? Um judeu zeloso da lei, rigoroso, então quis eliminar do horizonte a cristandade, né, que estava se iniciando ali. Então esse é o primeiro sentido aplicado aos judeus. O segundo sentido é agora é o momento em que nós entramos no horizonte, né, do texto. A aplicação agora é geral, é universal, né? Então isso significa, né, que o convite de Deus é para uma festa, né? Uma festa de alegria. E o convite de Deus tem em mente a igreja cristã, né? A criação da igreja que é formada por aquelas pessoas que aceitam o convite para a festa, né? Para a alegria. Então, preciso destacar, trazer à nossa memória que a igreja é um lugar de alegria. A igreja é um lugar de festa. A igreja é uma realidade, né? Uma instituição, vamos colocar assim, formada por um povo que verdadeiramente tem todas as razões, todas as motivações para se alegrar. Por quê? Porque seu pecado foi perdoado, a sua culpa foi eliminada do horizonte. Tudo que causa, né, que pode causar ansiedade, angústia, trazer preocupação para a mente de um cristão, não precisa mais fazer. O pecado foi eliminado, a culpa, né, a condenação pelo pecado foi pago pelo sangue de Cristo na cruz. Então, a igreja, ela começa por esse aspecto, né? É um povo que foi resgatado, um povo que foi redimido, que foi salvo, que foi congregado para ser um povo alegre. Então, verdadeiramente, é o povo que pode ter alegria verdadeira, né? Colocando essa palavra nesse sentido. Então, não precisa mais se preocupar nem com a própria morte, a morte que é o grande inimigo, né? Que vai atingir, vai me pegar. Vai pegar você, a morte vai nos alcançar, mais cedo ou mais tarde. Mas nem a própria morte pode nos causar medo, pode nos causar perturbação. É um inimigo, sim, contra o qual lutamos, nos protegemos, nos esforçamos para preservar a vida ao máximo possível. Mas, finalmente, vamos ser levados, vamos ser vencidos pela morte, mas nem a morte pode nos separar de Deus. A vida eterna nos está garantida. Jesus ressuscitou dos mortos e Ele vive, porque Ele vive, nós também viveremos. Então, o cristão é um povo que tem alegria mesmo diante dessa realidade chamada e conhecida como morte, né? Então, a igreja, ou a festa, né, para a qual Deus nos convida, é uma festa de alegria. Então, esse é o sentido, né? Em segundo lugar, existem coisas que levam pessoas a rejeitarem o convite, a rejeitarem esse convite de Deus. E essas coisas não são necessariamente coisas ruins, coisas más, coisas pecaminosas em si, né? Nós temos ali uma das pessoas convidadas, ela disse, eu vou ao campo, né? Então, não posso aceitar, não vou aceitar, vou desprezar, né? Desprezou e foi fazer algo que não era errado, né? Era algo natural. Um outro disse, não, eu não vou ali, não vou na festa, não vou participar, eu vou fazer negócios. Pronto, natural, né? Fazer negócios não é errado em si, né? Mas foi o motivo, né, que fundamentou. Nada de imoralidade no trabalho no campo, no trabalho ou na atividade de negócios, né? Mas aí que mora o perigo. É fácil a gente se ocupar tanto com as coisas dessa vida e esquecer-se dos assuntos da vida eterna. Como é fácil. Como a gente se envolve, se atrapalha nisso
muitas vezes, né? Sempre temos que ser lembrados, né? Podemos estar tão ocupados com as coisas visíveis que a gente se esquece das coisas invisíveis, das coisas que não se veem, né? A gente pode estar tão ocupado escutando tanto e tão insistentemente os chamados desse mundo, dessa vida, que se esquece daquela voz suave de Deus a nos chamar, a voz de Cristo, tentando nos trazer, buscando a gente para junto de si. Isso é muito normal e fácil de acontecer. Não devia. E a tragédia dessa vida é a frequência com que as coisas que ocupam o segundo lugar impedem de fazer aquelas coisas que ocupam o primeiro lugar, né? O próprio Cristo nos disse lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, né? O seu reino e a sua justiça. E todas essas outras coisas vos serão acrescentadas, né? Ali temos até um título que fala assim, a ansiosa solicitude pela vida, né? Então, são até coisas boas em si mesmas, né? Que oferecem uma barreira para as coisas supremas, né? E aí que está o drama, né? Alguém pode estar tão ocupado, mas tão ocupado em ganhar a vida que se esquece de ganhar a eternidade, né? Essa é a vida que realmente interessa, a vida eterna, né? Uma outra palavra do próprio Cristo, lá em Mateus 16, versículo 26, uma palavra bem dura, né? Jesus Cristo disse assim, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida, perder a eternidade. E em terceiro lugar, o texto, a parábola, nos lembra que a ênfase, né, lá na parábola, a ênfase não está no castigo sofrido. Se fala do castigo, se fala do choro, se fala do ranger de dentes, se fala em ficar fora. Mas a ênfase está na oportunidade perdida. As pessoas que rejeitaram o convite perderam a alegria da festa, desprezaram a oportunidade, recusando o convite. Era tão fácil. Estava tão ali, tão de mão beijada. Tudo estava pronto. Bastava aceitar. Bastava ir aceitando o convite, né? Mas rejeitaram, desprezaram. Se envolveram com outras coisas. Como é fácil da gente se enganar, né? E em quarto lugar, a parábola nos lembra também esse convite, ele é tão gracioso. Veja o que diz ali. Os convidados foram recolhidos pelo caminho. Aqueles convidados não tinham nenhum direito de estarem na festa, naquela festa do rei. Foi um ato de bondade, de generosidade do rei, que fez com que eles pudessem estar lá, né? Não havia mérito, não havia merecimento nenhum, tudo foi graça, tudo é graça, né? E o curioso que são convidados maus e bons, né? Uso a expressão maus, né? Vem primeiro e bons depois, né? No versículo 10 diz assim, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Um outro fato curioso que podemos aprender com esse texto, dos versículos 11 a 14, a parábola, né? A comparação ela é ampliada. Ali é descrito um convidado sem os trajes adequados, sem as vestes nupciais, né? O que Jesus queria ensinar com essa parábola, com esse detalhe, né? Temos novamente uma lição, uma mensagem local e transitória e outra universal e permanente. Então a mensagem local é que o reino de Deus está aberto para todas as pessoas, né?
Inclusive no final diz assim, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Né? Por que isso? Porque depois de aceitar o convite, até mesmo para aqueles que aceitam, depois de aceitar o convite, é necessário adequar-se. O convite gracioso de Deus, né, o rei, do rei que é Deus, traz uma grande responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Que a pessoa que aceitar o convite e se torna cristã, não pode seguir levando a vida que levava antes de encontrar-se com Jesus Cristo. Deve vestir-se de uma nova pureza, de santidade, de bondade. A porta está aberta, mas não para que se chegue o pecador e continue sendo o que era antes, mas para que se transforme, para que se permita a transformação numa nova pessoa, numa pessoa santa. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, está escrito assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então há uma transformação no horizonte, na caminhada. E é isso também que é dito para Nicodemos, quando ele, como mestre, como professor da lei, lá em João 3, capítulo 3, versículo 3, Jesus diz para ele: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, né? Ele precisa mudar, né? Como judeu, conhecedor da lei, zeloso, tem que mudar. Precisa entender, precisa adequar-se, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, é dito algo parecido. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, há uma necessidade de transformação. E, finalmente, também está escrito na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Essa é a veste nupcial que Jesus tem em mente. É isso que Deus espera de mim, de você. Que a gente se adeque, que a gente produza frutos, que a gente se permita uma vida em transformação. Deus está de braços abertos para nos receber a todos na sua casa. Tudo está preparado, o banquete está pronto, a festa da alegria está preparada e reservada para você e para mim, para todos quantos aceitarem, se converterem a Cristo e tomarem parte na festa da alegria, nas bodas do Filho do Rei, de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe a Igreja Cristã, Deus abençoe essa grande festa da alegria preparada para todos que aceitam Jesus. Fica com Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Querido e amado Deus, nós te agradecemos porque Tu nos convida para a Tua grandiosa festa. E esse convite não é apenas para algumas pessoas, mas é para todos nós que aceitarmos, que nos entregarmos às Tuas mãos e aos Teus cuidados. Continue protegendo e guardando cada um de nós, nossas famílias, nossos irmãos da paróquia, das comunidades. Em especial também continuamos pedindo pela saúde da Lígia, restaure a Cúria, também a Lucélia, a Dona Frida. Cuida, Senhor, também da Arlete, que as vidas deles estejam preservadas nas Tuas mãos, que Tu possas restaurá-los. Fortaleça a nossa fé, a nossa alegria em Ti e nos oriente para que consigamos andar sempre nos Teus caminhos. E aquilo que não lembramos, não conseguimos expressar, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre cada um, animando, fortalecendo, dando coragem e nos ajudando a entender e a aceitar esse convite que o Senhor faz a cada um de nós. Fiquem na paz do Senhor e sirvam a Ele com alegria, com a dedicação, com gratidão. Amém. Maravilhoso e sublime para mim, sim, nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Ó, quão precioso amigo Ele é, salvou-me da perdição. Das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu grande esperança Jesus já me deu e não desvanecerá. Há uma gloriosa morada no céu, em breve minha será. Tudo porque nesse dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinais alcancei. A paz do céu